É, só testar, acho que ainda não está rodando. Tem um live piscando aqui, tá dizendo assim, você está agora ao vivo aqui para mim, não sei se está, mas enfim. Ok, deixa eu só confirmar aqui. Pessoal, alguém tem alguém ao vivo conseguindo nos ouvir? Ah, ok, tá no ar sim. Bem, boa noite, Beleza. pessoal. Nós estamos aqui, uma grande oportunidade aqui de poder falar com o Rodrigo Marinho, candidato a deputado federal lá pelo Ceará, pelo Partido Novo. E estamos nessa sequência de entrevistas com candidatos que têm declarado o apoio à educação domiciliar. Então, quero dar as boas-vindas ao Rodrigo, dizer que é uma grande satisfação poder entrevistá-lo. E, como de costume, como o Wesley tem feito, ele me abriu a oportunidade aqui agora de poder fazer essa entrevista no lugar dele, ele está um pouquinho atarefado com outras questões. Passar a palavra para o Rodrigo Marinho, para ele poder se apresentar, se identificar, falar da sua trajetória e, consequentemente, suas propostas. Tudo bom, Vinícius? Prazer falar com vocês, um prazer imenso falar sobre o pessoal de educação domiciliar. Não é uma pauta que eu começo a apoiar agora, eu faço parte do Instituto Mises Brasil, então é uma pauta que a gente já apoia há muito tempo pelo Instituto, né? Já, inclusive com grande parceria com a turma lá de Minas Gerais, que tem feito um trabalho sensacional aí sobre as ideias de liberdade, de forma geral, inclusive liberdade na educação. Eu sou advogado, eu sou professor de Direito, eu fundei aqui no Ceará uma série de grupos de estudo, institutos liberais, não só no Ceará, pelo Nordeste, pelo Brasil, exatamente defendendo a liberdade, inclusive, como já dito, na educação, né, para permitir que a decisão sobre como será educado seus filhos não seja pelo Estado, e sim seja feita pelos pais, pela família, né, no caso, a sociedade, né, a família em si. Os pais é quem deve tomar a decisão de como seus filhos serão educados e nunca um burocrata. Eu acho que esse é o ponto central dessa história. Então, assim, para mim é algo muito claro, muito óbvio e absurdo a decisão do Supremo Tribunal Federal em proibir, na realidade eles dizem que não proibiram, mas proibiram, né, porque o que não está proibido na lei está permitido. Ou seja, eu não precisaria de uma lei regulamentando, já que aquilo que não é proibido é permitido, né, que era inclusive a visão que em algum momento já se teve sobre a educação domiciliar. Né, eu sou um defensor da liberdade, a ideia de menos impostos e mais emprego, de forma geral, né, diminuindo a burocracia, não só diminuindo, facilitando, né, desburocratizando, mas diminuindo também impostos, burocracia para montar escolas, caso você queira ter a sua própria escola, diminuir a burocracia para você ser um tutor, eventualmente, possa seguir na tutoria de alguns alunos, que eu acho que é um método muito interessante para isso, eu acho que pode funcionar muito melhor do que um burocrata definindo lá de Brasília, depois um burocrata definindo do estado do Ceará, depois um burocrata definindo do município de Fortaleza, como é que vai ser a educação. Para mim não devia ter escola, não devia ter partido escola não devia ter estado, né? O estado deveria estar muito longe da escola. Sim, obrigado, Rodrigo. Muito, muito interessante mesmo ouvir tua abordagem, né, teu ponto de vista a respeito dessa questão da educação domiciliar, especialmente porque todo o debate que tem sido travado judicialmente junto aos órgãos tem tentado propor uma regulamentação como o Congresso Nacional, né, a pauta principal diz respeito a essa flexibilização, a flexibilização, na verdade, da liberdade educacional, né? Então, Perfeito. se os pais podem optar por um modelo educacional que seja mais adequado aos filhos, que possam ser mais personalizados, por que os pais não têm essa liberdade, né? Então, essa luta pelas liberdades como um todo, que o Estado deve prover aos seus indivíduos, essa é a pauta. Alguém chegou para mim, Rodrigo, viu, Alguém chegou para mim essa semana, Vinícius, mas seria muito complexo imaginar que uns pais teriam condições de fazer isso. Mas pode ser que tenha alguém que queira, né? Pode ser alguém que queira fazer isso e permite que essa pessoa faça. Eu não posso estar proibindo, né? Na verdade, duas palavras que me incomodam muito, é proibir e obrigar, né? São duas palavras que me incomodam profundamente. Eu gosto muito da ideia, eu sei que a liberdade funciona. Então, se eu permitir, de fato, que as pessoas consigam fazer as suas próprias escolhas, também determine o que vai ser feito na sua educação e na educação dos seus filhos, isso vai funcionar muito melhor, até porque um pai está muito mais preocupado na educação do seu filho, como regra geral, do que um político. Então, de forma geral, tornar essa responsabilidade como ela deve ser, manter essa responsabilidade como ela deve ser dos pais, e não de burocratas. Sim, interessante mesmo, Rodrigo. Se a gente olhar até para o passado, a gente vai ver que
a educação domiciliar não é nada, algo recente, né? Não. Esteve sempre presente na sociedade, na própria realidade brasileira, até mesmo com previsão, vamos dizer assim, constitucional em 1937, quando dizia que era obrigação primeiro dos pais, né? E subsidiária do Estado. Mas, Rodrigo, me permita te fazer uma pergunta. Na minha visão, como deve ser. Entendeu? Exatamente. Se for o caso, não sei nem se eu me incomodo muito com o Estado se meter na educação. Na realidade, quando o Estado controla a educação, ele acaba controlando uma geração, né, que acaba visando e pensando pró-Estado, que é um problema sério que nós temos hoje, exatamente por uma educação estatista absurda que o Brasil tem hoje. Uhum. Talvez a gente volte no segundo momento, o tema de um modo geral mais de educação, porque acho que reflete bastante os próprios resultados atuais dos índices de avaliação de educação, mas te fazer uma pergunta talvez bem específica, né? Qual seria a tua proposta sendo eleito, né, claro, como candidato, como deputado federal, e aí podendo atuar junto ao Congresso, especificamente junto à Câmara, como você poderia atuar? Haja vista que hoje já existe um projeto de lei, claro, né, que tem sido desenvolvido e trabalhado, mas ainda não foi aprovado na Câmara. Esse projeto de lei se encontra na Comissão de Educação da Câmara, e uma das principais dificuldades não é nem do autor do projeto de lei, que é extremamente favorável, a relatora também do projeto de lei também é extremamente favorável ao projeto de lei, mas a gente encontra dificuldade de quórum. Esse seria o principal desafio hoje: quórum para aprovação, quórum para convencimento de todo o coletivo ali na Câmara, né? Então, como é que você poderia colocar assim nas suas propostas sobre a atuação, caso eleito, claro? Na minha visão, deve ser o projeto mais simples possível, né? Eu tenho muito medo de tentar burocratizar demais um projeto desse para homeschooling, porque o Estado, mais uma vez, vai se meter na sua própria casa, né? Então, assim, que ele seja o mais simples possível. Tem uma visão do próprio Luiz Roberto Barroso no julgamento, que ele falou que o Estado poderia verificar uma prova, né? Vamos dizer, uma forma vamos pensar em janela de Overton, né? A janela de Overton, ela pensa que algo sai do impossível para o necessário. Vamos pensar que algo razoável seja permitir que os pais hoje possam educar seus filhos em casa e se submetam a uma prova em determinados momentos dele. Vamos lá, a passagem de ano, uma vez por ano faz uma prova, né? Uma vez por ano se submete a uma prova, a depender daquele momento histórico que o filho dele está ou não, que é uma forma mais simples de conseguir aprovar o projeto mais rapidamente. Não é a forma ideal que eu acho, mas é uma forma mais simples de aprovar o projeto mais rapidamente. Ele tem uma força maior de ter um projeto desse como homeschooling aprovado com uma rapidez maior e mais efetiva, né? Que você tem hoje. Pensa o seguinte: se você burocratiza e determina que não vai ter prova nenhuma, é mais difícil convencer quem não entende a lógica do homeschooling, né? Mas se a gente conseguir convencer que a certificação pode ser dada, e eu acho que o ideal é que ela nem fosse dada pelo Estado, mas que a certificação fosse dada por entidades diversas, né? Poderia ser muito interessante em termos de aprovação de projeto. Ou seja, vamos lá, o nosso filho também está submetendo a prova igual o filho de vocês. Ele só não vai estar nessa escola absurda que a gente tem hoje, porque eu tenho uma chance maior de fazer algo mais personalizado do que uma escola particular que pega né, ela ganha exatamente na escala. Ou na escola pública, na escala. Interessante. Esses mecanismos de avaliação, né, de modo que sejam comparáveis entre os diferentes modelos, ele pode ser realmente interessante, exatamente para dar essa noção do desempenho, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, eles utilizam, de algum modo, o modelo de avaliação para, assim, depende de cada estado, claro, lá nos Estados Unidos, né? Mas para poder avaliar, inclusive, o próprio acompanhamento do governo, no que diz respeito ao desempenho dos alunos que estão em educação domiciliar e daqueles que estão em regime escolar, não é? Exatamente. E, Rodrigo, passando da parte do que seria... E, em geral, quem está em educação domiciliar tem uma avaliação melhor do que está no ensino formal. Sim, exatamente. Passando agora, Rodrigo, da parte, então, do que seria essa mobilização e conseguir a aprovação junto ao Congresso, claro que a gente vai repercutir também junto aos demais órgãos estatais, né, como o Ministério. Claro. Como você vê que poderia ter essa abordagem também? Qual poderia ser a tua atuação junto às demais instâncias públicas, né, para a garantia da liberdade educacional para as famílias?
que é que você pensa também de como poder atuar a esse respeito? Tem que lembrar, o Ministério Público ele se submete à lei, né? Ele é fiscal da lei, ele não cria lei. Então, se o Congresso faz uma legislação que na minha visão, é desnecessária, tá? Só para ficar claro, Vinícius, eu acho que uma legislação autorizando isso é um completo absurdo, mas já que o Supremo disse que tinha que ter uma lei para isso, infelizmente, né, ele é a última palavra na questão constitucional, tem que fazer uma lei para isso. Mas feita a lei, não há qualquer razão para o Ministério Público, qualquer órgão educacional, Ministério da Educação, Ministério Público, se colocar nisso, entendeu? Até porque a legislação define isso, e eu espero que seja uma legislação que seja feita para não precisar ter qualquer outro regramento executivo, né? Porque é muito comum a gente determinar que o executivo vai regulamentar a matéria por meio de portaria, decreto, instituição normativa, que é exatamente o que a gente não quer. A gente quer que as pessoas sejam livres. Para mim, era um artigo que podia ter, era um projeto de lei que podia ter 2 artigos. É autorizada a educação domiciliar no Brasil, conforme os pais queiram, ponto. Todas as regras ao contrário, todas as medidas ao contrário devem ser revogadas. Esse era o meu projeto de lei que eu faria imediatamente, entendeu? Para permitir isso. 2 artigos e mais nenhum. A Lei Áurea foi assim, né? Então a escravidão está acabada, tudo é contrário, né? Está revogado. Poderia ser um projeto dessa forma e funcionaria muito melhor do que qualquer regulamentação muito profunda, muito perigoso a gente fazer isso, que a gente acaba dando mais poder para o Estado. Não, sim, interessante, muito interessante mesmo, Biel, um posicionamento bem libertário mesmo, em cima dos anseios que todos desejam, né, a respeito da questão da educação domiciliar. Claro, nós vivemos uma realidade de muita presença do Estado, de controle e acompanhamento na sociedade. Há uma preocupação geral, claro, das próprias famílias educadoras de que a educação domiciliar não seja identificado a movimentos anárquicos, a movimentos mais do ponto de vista de isolamento do Estado, entendeu? Até por isso, a própria ANED e várias outras pessoas que têm defendido a educação domiciliar têm pedido, claro, parametrização, de acompanhamento, de regulamentação, de avaliação, como você mesmo havia colocado, né? Eu acho porque no Brasil a gente tem essas dificuldades, né, de extremismos, de certo modo, e de caracterização errada. Porque, por exemplo, identificar hoje a educação domiciliar como evasão escolar é totalmente impróprio, entendeu? Pois é, o problema é, na hora que eu parametrizo demais, aí é um outro ponto, na hora que eu parametrizo demais, eu continuo dando muito poder ao Estado, entendeu? E na minha visão, isso acaba atrapalhando a ideia de educação domiciliar e o Estado vai regular ainda mais isso. Esse é o meu ponto. Vamos lá, vamos aumentar mais um artigo aí na meu projeto de lei, né? Que cada um pode fazer isso. 2, que os pais se submetam à certificação anual do MEC. Que eu também não gosto do MEC, mas enfim, que se submetam à certificação anual. Ou vamos lá, que eles submetam a certificação anual dado por uma escola particular que tem uma boa avaliação pelo MEC, por exemplo. Né? Vamos pensar, eu estou no Farias Brito aqui. É a escola, galera, foi mal. Valeu, pessoal, desculpa a demora. Eu tô com a turma aqui comigo aqui, que parou que eu tô no meio da rua aqui. Né? Então eu tô na escola super. Imagina que eu tô na escola aqui que mais aprova alunos no ITA. Vamos imaginar que essa escola esteja certificada para certificar alguém, né? Em vez de ter uma centralização. Então eu vou botar nos meus 3 artigos aqui. 1, a educação domiciliar ok. 2, seja feita a certificação. 3, tudo é revogado ao contrário. Com isso, as pessoas submeteriam a certificação de escolas, inclusive, diferentes, com parametrizações diferentes, com lógicas diferentes, que os pais tenham maior aderência na perspectiva educacional da escola. Então, você ainda tem essa possibilidade para facilitar ainda mais, que eu acho pior do que ter algo único feito pelo MEC e definir de cima para baixo como isso é feito. Uhum. Não, muito interessante. Rodrigo, se a gente for falar um pouco mais agora também sobre a questão do tema educação como um todo, né? A educação domiciliar, claro, ela entra dentro disso. Internacionalmente, a gente tem a OIDEL, que faz o controle de um índice que chama de Índice de Liberdade Educacional. E o Brasil, infelizmente, está entre as piores posições. E, interessantemente, olhar que aqueles que estão entre os primeiros lugares do ranking são também países que figuram entre os principais países de desenvolvimento educacional, como avaliação pelo PISA, exemplo da Finlândia, exemplo da Austrália, os próprios Estados Unidos. Então, que coincidentemente são os países que estão no maior índice de liberdade econômica. Também, exatamente. Agora, falando disso,
o que você teria mais no que diz respeito à proposta para a educação no Brasil? Por exemplo, você está aí no estado do Ceará, recentemente saiu até a denúncia de fraudes nas avaliações do IDEB, que teve aí dos governos anteriores. O Brasil, hoje, os resultados atuais do atual governo, os atuais índices de desempenho educacional do Brasil têm demonstrado a péssima qualidade de ensino que a gente tem, onde os alunos que têm entrado no sistema escolar saem pior do que aquilo que estava inicialmente. Enfim, a tua avaliação geral a esse respeito também, como você poderia... Eu vou voltar ao primeiro ponto. Na realidade, tem índice de educação, de liberdade de educação maior, exatamente os países que têm maior índice de liberdade econômica. Na verdade, os países que optaram por maior liberdade econômica passaram a ter um desenvolvimento da educação melhor. Na verdade, foi uma sequência. Eles abrem a economia, né, abrem o mercado, facilitam a entrada de novos players no mercado. Em seguida, eles melhoram imediatamente o IDH deles. Isso aconteceu em vários países, inclusive Botsuana é um exemplo disso na África, o país que tem o melhor IDH da África, um dos mais, e era um país muito pobre, que abriu a liberdade econômica, que está bem no índice de liberdade educacional também. Né, e depois vai para o índice de liberdade educacional, que aí eu estou entre os primeiros aí, Austrália, Nova Zelândia, Hong Kong, são exatamente os países que vão ter uma liberdade educacional maior e vão ter uma condição educacional muito maior, porque é uma descentralização do Estado muito maior, certo? Você tem uma possibilidade de ter escolas, de ter vouchers, né, primeiro, que funciona melhor, ao invés do governo ofertar aquela atividade, né, ofertar a escola, ofertar o burocrata, a Secretaria de Educação, toda a burocracia, ele oferta para o aluno, né? Isso funciona em quase todos os países desenvolvidos do mundo. A outra possibilidade que funciona bem também no mundo são a ideia de escolas charters, né? Vamos lá, eu tenho uma escola pública que custa R$1 milhão, eu entrego R$1 milhão para os professores e diretores que tem que manter aqueles alunos lá. Se eles perderem, eles vão perder a verba, que o aluno vai poder migrar porque ele pode escolher onde vai estudar. Ou seja, liberdade, concorrência funciona, inclusive na educação. Né? Onde você tem provas de concorrência, pessoas sendo avaliadas, você acaba tendo uma condição de educação muito melhor. Certo? Mas pode ser também que uma família decida ter uma vida mais leve, mais tranquila, e não esteja muito focada nisso. Isso é a liberdade também, né? Em relação ao que não havendo maus tratos, não havendo maltratamento, né? Não havendo nada que viole a vida, a liberdade, a propriedade da criança, né? Tá bem de boa em relação a isso. Mas, na minha visão, a minha proposta envolve essa ideia de vale na educação, de voucher na educação, e de você trabalhar também com a ideia de escolas charters. Né? Ao mesmo tempo que você vai dando vale na educação, você vai começando a fechar escolas públicas e permitindo que as escolas administradas pelas pessoas que têm risco na pele, que é o que Nassim Taleb chamou de skin the game, né? Esse risco na pele deles realmente aconteça e eles entendam que precisam ter educação de qualidade para manter as crianças, né, e os adolescentes dentro das escolas. Sim, verdade. Pessoal, só atualizando aqui mais uma vez, a gente está tendo a satisfação de poder conversar aqui com o Rodrigo Marinho, candidato a deputado federal pelo Partido Novo, falando conosco direto lá do Ceará. Passar a palavra, devolver a palavra aqui mais uma vez, o feedback aqui pro Rodrigo, a gente está abordando aqui a questão da educação domiciliar. O Rodrigo está manifestando aqui para a gente publicamente o seu compromisso com a defesa da liberdade educacional, com a defesa do homeschooling no Brasil, de uma forma mais flexível e garantida possível para as famílias, com menos intervenção possível do Estado. Então, agradecer ao Rodrigo, queria devolver a palavra. Se tiver mais algum tema, Rodrigo, você queira abordar a respeito da tua plataforma, a respeito da tua campanha. O Rodrigo está abrindo um espaço para a gente, está em plena campanha agora ali na rua. Estamos aqui na rua. Com o pessoal da mobilização, maravilha. 3033, correto, Rodrigo? Seu número isso, aí. Foi perfeitamente, 3033. Bom, é quase um trava-língua. Vamos lá. Primeiro ponto, eu defendo a liberdade como um todo. A liberdade funciona. Ela funciona na educação, funciona na segurança, funciona na saúde, funciona para qualquer problema social. A resolução não é menos liberdade, é mais liberdade. Então esse é o primeiro ponto que eu defendo. Dentro dessa ideia, a ideia de liberdade educacional para as famílias, que é o primeiro protetor das suas crianças, quem protege melhor as crianças e quem de fato está mais preocupado na educação dos seus filhos são os pais. E é exatamente essa possibilidade que eu defendo, que eu acredito que seja efetiva e que eu acredito que vai melhorar a educação do Brasil, que é pífia, né? Que a gente precisa melhorar em muito a educação dos brasileiros, até porque nós temos um índice de produtividade muito baixo, né? Só para comparar,
Nós produzimos 6 vezes menos que os americanos, 4 vezes e meia menos que os japoneses. Então a gente pode produzir muito mais, né? Até porque nossas crianças precisam deixar de aprender sexualidade com 5, 6 anos de idade e começar a aprender matemática, português, história, começar a entender como o mundo funciona, começar a entender a lógica de finanças. Quem sabe a gente não consiga ter um país de fato mais rico, mais próximo, né? Próspero para a próxima geração. Apesar de eu acreditar que essa geração, nossos filhos, a gente que está vivo hoje, vai conseguir ver já o Brasil numa condição muito melhor, porque pela primeira vez na história do Brasil, pessoas que acreditam no que eu acredito decidiram ir para a política e demonstrar que a liberdade funciona. Vote 3033. Maravilha, Rodrigo. Vou fazer só um comentário, que eu acho assim pertinente. Eu sou um pai educador também, eu e minha esposa. Legal. Há anos acompanhávamos toda essa questão sobre a educação domiciliar. Na verdade, desde que nossos filhos nasceram, optamos pela educação domiciliar, porque por mais que 2 dos nossos filhos frequentaram a escola durante um determinado período, só foram com idade mais avançada e depois saíram. E durante todo esse tempo, desde que nasceram, algo que sempre motivou a nossa família foi querer o melhor para os nossos filhos. Sem dúvida. E exatamente acompanhando na educação domiciliar, foi olhando os resultados de pesquisas, de desempenho educacional de outros alunos, você perceber exatamente isso, que a educação domiciliar para nós, com os nossos filhos, é o melhor que nós podemos dar a ele, né? Então, esse enfrentamento, vamos dizer assim, com a ideologia de restrição estatal é muito ruim, porque se você tem pais que queiram optar e podem dar algo de melhor qualidade para o desempenho dos seus filhos, para a formação deles, por que não dá-los, né? E para nós, enquanto pais, enquanto famílias, enquanto toda a campanha do homeschooling legal, é muito importante poder contar com candidatos e esperamos que sejam eleitos, obviamente, você e tantos outros pelo Brasil, e possamos ter uma bancada forte no Congresso, bons representantes no nosso governo, né, futuro, aí para que possamos avançar como famílias, avançar como sociedade, avançar como nação, em prol de liberdade, de um Estado mais tranquilo e seguro. Oi? Qual a idade dos teus filhos? Desculpa. Eu tenho um filho de 9, 8 e 5 anos. Que legal, cara. De 5 parabéns. Nunca foi à escola, os 2 mais velhos já foram e voltaram para o ambiente. Parabéns. Não é para qualquer um, até porque tem que ter um conhecimento muito disperso para conseguir fazer isso. Entendeu? Parabéns. Eu acho fantástico, né? Admiro demais, né? E acho que esse é um caminho. Só para finalizar também, Vinícius, meu telefone... eu vou te agradecer rapidinho, o parabéns, eu tenho que dedicar todo esse crédito, principalmente para minha esposa, entendeu? Ela é quem, no dia a dia, arduamente, com toda a dedicação, amor, tem promovido a educação para eles. Eu vou dando todo o suporte. Bárbara Reis. Bárbara, parabéns, eu acho massa quem faz esse tipo de coisa, eu sou um fã ardoroso de que eu sei que nós pais somos os principais preocupados em ver nossos filhos tendo sucesso e é muito legal ver você se dedicando a isso. Eu sou fã disso, eu sou encantado com essas coisas, eu espero que assim, a possibilidade clara de como a liberdade funciona bem, como as escolhas podem fazer isso. Só para finalizar, Vinícius, meu telefone direto, para quem tiver qualquer dúvida, eu abri isso na campanha e tem sido muito legal, que a gente me liga para tirar dúvidas sobre homeschooling e sobre, né, se pode ter tanque na rua, né? Então você imagina aí a cada pergunta que vem. Mas o meu telefone é 85, né, o DDD aqui de Fortaleza, 999040066. Vou repetir, 85999040066. O meu site é rodrigomarinho3033.com.br. Meu Instagram é Rodrigo S. Mar, e no Facebook você me acha claramente. Está aqui o telefone do lado. Já apareceu embaixo aí. 0066. Isso, o pessoal está trabalhando bem aí. O pessoal trabalha bem, Wesley. Obrigado, Maravilha. Obrigado pela atenção. Nós que agradecemos, Rodrigo. Então, compartilhamos aí mais um candidato pelo Ceará, pelo Partido Novo, Rodrigo Marinho, 3033. As famílias do Ceará têm à disposição mais um candidato comprometido com a educação domiciliar, com a autonomia das famílias, com a defesa da liberdade das famílias presentes no Estado. Show de Obrigado, bola. Rodrigo, mais uma vez. Obrigado a todos pela audiência. Boa noite. Boa noite.